sobre a questão do conceito de solidariedade presente na obra durkheimiana. Para Durkheim, as formas de solidariedade são duas: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é entendida como uma forma de solidariedade baseada pela semelhança. Os homens estão unidos a partir da semelhança de valores, sejam eles a religião, a tradição ou o sentimento comum. A sociedade tem coerência porque os indivíduos ainda não se diferenciam. A solidariedade orgânica, por sua vez, diferencia-se da solidariedade mecânica. Solidariedade orgânica é entendida como aquela em que o consenso resulta de uma diferenciação ou se exprime por seu intermédio. Os indivíduos não se assemelham, são diferentes. A união dos indivíduos ocorre a partir da dependência que um tem do outro para realizar alguma atividade social. As duas formas de solidariedade correspondem a duas formas extremas de organização social. Nas sociedades antigas, o indivíduo não vem historicamente em primeiro lugar. A tomada de consciência da individualidade decorre do próprio desenvolvimento histórico. A divisão do trabalho para Durkheim exprime uma diferenciação social prioritária. Essa diferenciação origina-se na desintegração da solidariedade mecânica e da estrutura segmentária. Com efeito, o desenvolvimento de uma consciência coletiva torna-se tema fundamental em suas reflexões. Durkheim, em A Divisão do Trabalho Social, afirma que a consciência coletiva só existe em função das crenças e dos sentimentos presentes nas consciências individuais. Porém, distingue-se dessas últimas, pois evolui segundo suas próprias leis e não é apenas a expressão ou o efeito das consciências individuais. A consciência coletiva comporta, de acordo com as sociedades de maior extensão ou força, seus pressupostos. Nas sociedades dominadas pela solidariedade mecânica, a consciência coletiva abrange a maior parte das consciências individuais. Ao mesmo tempo, quando reina a solidariedade orgânica, ocorre uma redução da esfera da existência que cobre a consciência coletiva, um enfraquecimento das reações coletivas contra a violação das proibições e, sobretudo, maior na interpretação individual dos imperativos sociais. Uma questão central na obra durkheimiana é a afirmação de que o indivíduo não nasce na sociedade, pelo contrário, e não a sociedade nasce do indivíduo. O primado da sociedade sobre o indivíduo tem pelo menos dois sentidos que, no fundo, nada tem de paradoxal. O primeiro é o da prioridade histórica das sociedades, em que os indivíduos se assemelham uns aos outros e estão, por assim dizer, perdidos do todo com relação àquelas sociedades cujos membros adquiriram ao mesmo tempo consciência da sua responsabilidade e da capacidade que têm de exprimi-la. O segundo, baseado numa prioridade lógica de explicação dos fenômenos sociais. Se a solidariedade mecânica precedeu a solidariedade orgânica, não se pode, com efeito, explicar os fenômenos da diferenciação social e da solidariedade orgânica a partir dos indivíduos. A consciência da individualidade não pode existir antes da solidariedade orgânica e da divisão do trabalho. A busca racional do aumento da produção não pode explicar a diferenciação social, pois esta pressupõe tal diferenciação social. A divisão do trabalho é uma certa estrutura de toda a sociedade, de que a divisão técnica ou econômica do trabalho não passa de uma manifestação. Durkheim afirma que para definir cientificamente a divisão do trabalho é necessário estudá-la melhor. Para estudar cientificamente um fenômeno social, é preciso estudá-lo objetivamente, isto é, do exterior, encontrando o meio pelo qual os estados de consciência não perceptíveis diretamente podem ser reconhecidos e compreendidos. Esses são os fenômenos jurídicos. Durkheim caracteriza um dos tipos de solidariedade.
O direito repressivo, que pune as faltas e os crimes. E o direito restitutivo ou cooperativo, cuja essência não é a punição das violações das regras sociais, mas organizar a cooperação entre os indivíduos. O direito repressivo revela a consciência coletiva nas sociedades de solidariedade mecânica. Quanto maior é a consciência coletiva, mais forte e particularizada, maior será o número de atos considerados como crimes. Atos que violam o imperativo, que ferem diretamente a consciência da coletividade. O crime é simplesmente um ato proibido pela consciência coletiva.